sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer esse lindo arquinho junino. Uma ótima opção aí, ó, para vender e também para presentear. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Beth Seide e esse é o meu canal Beth Seide Crochê. Fique comigo até o final desse vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos aos materiais. Eu vou utilizar o fio amigurumi em diversas cores e a referência dessas cores eu vou deixar na descrição do vídeo. Também vou utilizar uma pistola de cola quente, uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha, esse arquinho aqui, né, pra gente poder prender o chapeuzinho de palha. E eu escolhi aqui um arquinho, né, mais largo, para na hora da gente prender aqui com a cola quente, ter uma maior aderência. Vamos fazer aqui, ó, o primeiro babadinho, né, do chapéu. Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar fazendo uma corrente, né, para ver mais ou menos aqui o diâmetro necessário aqui para dar a volta aqui no chapeuzinho. Então, ó, já tô aqui com o meu fio. Vou inserir a agulha por baixo aqui, ó, vou dar um giro completo, né, para formar essa alcinha. Venho aqui, puxo o meu fio e vou fazer aqui algumas correntes. Fiz aqui 80 correntinhas, né, mas o número de correntes não importa. O que importa realmente é você passar aqui a corrente, ó, colocar aqui, ó, em volta do chapeuzinho, para ver aqui mais ou menos se o número de correntinhas, né, ela é suficiente, ó, tá vendo? Aqui, ó, praticamente fecha. Eu não coloquei essa corrente coladinha aqui no chapéu, não. Coloquei ela mais aqui, ó, pegando realmente a borda do chapeuzinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui, né, essa correntinha, ficar atenta para toda a correntinha ela tá virada para o mesmo lado. Então, ó, todas as minhas correntinhas estão aqui, ó, viradas para o mesmo lado. Eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, deixa eu passar o fio aqui, ó, inserir a agulha nessa primeira correntinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. E toda a correntinha, ela tá certinha aqui, ó. Todas viradinhas aqui, ó, pro mesmo lado, porque senão vai ficar torcido. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou subir aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura aqui a um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cima de cada correntinha aqui de base. Então, ó, laço o fio, vem aqui, ó, na correntinha, pego essa alcinha de cima e faço aqui um ponto alto. Vou para a correntinha seguinte, pego a alcinha de cima e faço um ponto alto. E nós vamos fazer isso, né, em todas as correntinhas, né, até formar aí a volta completa. Vou fazer aqui, ó, o meu último ponto alto na correntinha, né? Para finalizar aqui a minha volta completa. Já vem aqui agora, ó, em cima da correntinha aqui, ó, do primeiro ponto alto, ó, vou inserir a agulha aqui, pegando essa alcinha da frente, ó, da correntinha. Vou jogar a agulha lá para trás, buscar o fio e fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Né? Deixa eu até colocar aqui, ó, pra você ver, ó. Fica certinho já aqui, ó, ao redor do chapeuzinho, aqui na borda, né? Então, vamos dar continuidade para fazer agora outra carreira para ir formando o babadozinho. Então, ó, vou aqui, ó, alongar um pouquinho essa alcinha. Vou para a próxima correntinha, pegando aqui, ó, na alcinha de trás. Vou jogar essa alcinha solta lá para trás. E agora, eu vou vir aqui pela frente, pegando as 2 alcinhas da correntinha aqui, ó. Então, ó, venho com a agulha pela frente, insiro aqui a agulha e pego as 2 alcinhas da corrente. E vou fazer aqui um ponto baixo, mais uma correntinha para dar altura ao meu ponto alto.
Volto no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou para a próxima correntinha, pegando as 2 alcinhas, e faço novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou para a correntinha seguinte e faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer essa volta aqui, sempre fazendo 3 pontos altos em cima de cada correntinha dessa, pegando as 2 alcinhas. Faço aqui, ó, meus últimos pontos altos. Os 3 últimos pontos altos. E venho aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, da frente da correntinha, insiro a agulha, jogo a agulha lá para trás, faço um ponto baixíssimo. Alongo um pouco essa alcinha, venho para a próxima correntinha, insiro a agulha aqui, ó, por trás, pegando a alcinha de trás. Vou pegar essa alcinha solta e vou jogar ela agora, ó, aqui para trás. Volto novamente pela frente, pegando as 2 alcinhas da correntinha, busco o fio, faço um ponto baixo, mais uma correntinha para dar altura ao meu ponto alto. Volto agora no mesmo lugar e agora eu não vou fazer mais 3 pontos altos, vou fazer apenas 2 pontos altos em cada correntinha, pegando sempre as 2 alcinhas da corrente. Então, ó, vou aqui, ó, para a próxima correntinha, pego as 2 alcinhas e faço aqui 2 pontos altos juntos. Vou fazer desta forma até finalizar a volta completa. Vou fazer aqui, ó, meus últimos 2 pontos altos juntos. Faço o segundo. Já posso cortar aqui o fio. Tirar essa alcinha aqui, ó, completamente da agulha. Venho aqui, ó, naquele primeiro ponto alto, insiro a agulha aqui por trás da correntinha, né? Pegando as 2 alcinhas da corrente, jogo o fio lá para trás. Venho aqui, ó, nessa correntinha de onde tá saindo essa alcinha, insiro a agulha aqui por trás, né? A agulha vai sair agora no meio da corrente. E pego esse fio aqui e também puxo aqui para trás. Dessa forma. E vamos fazer aqui o arremate desse fio, né? Escondendo aqui por trás. E eu vou voltar aqui com uma outra cor para fazer o ponto baixo em cada correntinha dessa aqui. Venho aqui, ó, com outra cor, né? Outra tonalidade. Vou inserir a agulha aqui por baixo, ó. Vou fazer aqui um giro completo. Puxar aqui o fio e vou fazer aqui, ó, uma argolinha, ó. Fiz uma argolinha aqui, né? Com essa linha. Venho aqui em qualquer ponto dessa peça, pego as 2 alcinhas aqui da corrente, coloco essa argolinha aqui por trás e puxo a argolinha aqui pra frente. Dessa forma. E agora, busco o fio e faço aqui normalmente um ponto baixo. Agora, é só dar sequência, tá? Pegando sempre as 2 alcinhas da corrente, eu vou inserir a agulha, buscar o fio lá atrás e fazer aqui um ponto baixo. Insiro a agulha, pegando as 2 alcinhas da corrente, busco o fio lá atrás e faço um ponto baixo. Observe que eu já estou também camuflando esse fio aqui do início, ó. Ele tá aqui por trás e eu estou escondendo ele. Então, ó, insiro a agulha na próxima correntinha, busco o fio, ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até completar toda a volta. Para fazer aqui um detalhe na borda, né? Fazendo um detalhe todo em pontos baixos.
Finalizo aqui, ó, meus últimos pontos baixos. Faço o último. Já posso cortar o meu fio. Tirar completamente essa alcinha da agulha. Venho aqui, ó, nesta correntinha aqui, ó, vou inserir a agulha de trás para frente. Vou puxar o meu fio aqui para trás. E agora, venho aqui, ó, nessa correntinha de onde está saindo a alcinha, insiro a agulha também por trás, vai sair aqui, ó, no meio da correntinha, e puxo o fio lá para trás. E forma aqui a correntinha. Depois, eu vou arrematar esse fio. Vamos fazer uma quantidade de correntes que seja suficiente para dar uma volta aqui, ó, nessa parte aqui do chapéuzinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, inserir a agulha aqui por baixo do fio, dar um giro completo aqui na agulha, buscar o fio e fazer aqui, ó, um nozinho inicial. E agora, vou fazer correntes, né? Que seja suficiente pra gente dar a volta ali no chapéuzinho. Tenho aqui 54 correntinhas, mas isso não importa muito, tá? O que importa é isso aqui, ó. Que eu consegui dar uma volta aqui, ó, completa no chapéuzinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, mais 2 correntinhas para funcionar aqui como o meu ponto alto, tá? Para dar altura ao meu ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, observe, eu fiz 2 correntinhas para dar altura ao meu ponto alto, ela tá ligada aqui, ó, nessa terceira. Então, vou laçar o meu fio, contando de trás para frente, eu vou entrar aqui, ó, na 4ª correntinha. Para fazer aqui o meu segundo ponto alto. Então, essa carreira aqui, ela é toda em pontos altos, e nós vamos fazer os pontos altos sempre pegando aqui, ó, na alcinha de cima da corrente de base. Fiz aqui, ó, a minha primeira carreira de pontos altos, e agora viro aqui o trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos altos, ó. Volto com a agulha aqui, ó, da onde tá saindo essa alcinha, pegando as 2 alças da corrente, faço um ponto baixo e mais uma corrente para dar altura em um ponto alto. Venho aqui, ó, pego as 2 alcinhas da corrente e faço um ponto alto. Então, essa carreira eu vou fazer pontos altos sempre pegando as 2 alcinhas da corrente, né, que se formou na carreira anterior. Concluí aqui minha carreira, né, minha segunda carreira de pontos altos. Posso cortar aqui, ó, o meu fio, fazer uma correntinha, né, e tirar a alcinha aqui para formar esse nozinho. Depois, eu vou arrematar, né, esses 2 fios, né, e finalizo aqui a fita do meu chapéuzinho. Agora, nós vamos fazer a florzinha e eu vou te mostrar como a gente vai fazer a pétala. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, ó, estou com o fio, eu vou dar um giro aqui, ó, pegando 2 dedos. Cruzo aqui, ó, na parte de trás, faço um X e prendo esse fio aqui com o meu dedo mindinho. Agora, com a agulha, né, a garrinha aqui voltada para baixo, eu vou inserir aqui, ó, por baixo dessa primeira alça e vou puxar aqui, ó, esse fio por dentro aqui dessa alça. E já vou aqui, ó, dando um giro, de forma que a agulha, ela vai ficar aqui, ó, na lateral, né, com a garrinha voltada aqui pra mim. Passo a agulha por baixo do fio que vem do novelo, já puxo o fio aqui, ó, pela garrinha e passo aqui por dentro da alcinha. Já posso aqui, ó, soltar, né? E agora, eu volto aqui com a agulha dentro dessa argola, né? Desse círculo mágico, busco o fio lá atrás, tenho 2 alcinhas, laço a agulha, faço um ponto baixo e agora uma corrente para dar altura
ao meu ponto alto. Aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer 14 pontos altos. Então, já fiz o primeiro, vou fazer mais 13. Então, laço o fio, insiro a agulha no anel mágico, busco o fio lá atrás, tenho 3, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro mais 2. Agora, laço aqui o fio, insiro no anel mágico, busco o fio lá atrás, tenho 3, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro mais 2. Laço o fio, insiro no anel mágico, tenho 3, laço o fio, tiro 2, laço o fio e tiro mais 2. Então, esse é o ponto alto e nós vamos fazer 14 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Fiz aqui 14 pontos altos. Agora, eu já posso fechar o meu anel mágico. Eu vou pegar nesse fio aqui que tá solto, ó. Vou puxar e aqui eu já fecho aqui o anel mágico. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha da frente, daquela correntinha que a gente fez do primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui com a agulha, insiro aqui, ó, pegando essa alcinha da corrente, a alcinha da frente, jogo minha agulha, ó, lá pra trás, busco o fio e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou ajustar mais um pouquinho aqui meu anel mágico, né? Fechando ele um pouco mais. Agora, eu vou dar uma pequena alongada aqui nessa alcinha. Venho aqui, ó, na próxima correntinha, insiro a agulha aqui por trás, jogo essa alcinha aqui, ó, lá pra trás. E agora, nós vamos fazer novamente carreiras de pontos altos. E vamos pegar as duas alcinhas da corrente. Então, eu tenho essa alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou pegar as duas. Eu volto aqui, ó, com a agulha pela frente e insiro aqui, ó, pegando as duas alcinhas, né, da correntinha. Busco o fio lá atrás, faço aqui um ponto baixo, mais uma correntinha para dar altura ao meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou voltar com a agulha e vou fazer um segundo ponto alto. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima correntinha, pegando as duas alcinhas da corrente e faço aqui, novamente, 2 pontos altos juntos. Vou para a correntinha seguinte, pegando as duas alcinhas e faço 2 pontos altos juntos. Então, nessa volta, nós vamos fazer sempre 2 pontos altos juntos em cada correntinha, pegando sempre as duas alcinhas da corrente. Vou fazer aqui meus 2 últimos pontos altos. E finalizo. Na primeira carreira aqui, nós tivemos 14 pontos altos e aqui nós dobramos, temos 28 pontos altos. Vou dar mais uma ajustada aqui, ó, no meu anel mágico, fechar um pouquinho mais, né? E agora, eu já posso vir aqui e cortar o meu fio. Corto o fio, tiro aqui, ó, completamente, né, essa alcinha da agulha. Venho aqui, ó, em cima da correntinha, dessa correntinha aqui. Insiro a agulha por trás, ó, pegando as duas alcinhas da corrente. Vou jogar esse fio aqui pra trás. Dessa forma. Dou uma ajustadazinha aqui. Agora, nessa correntinha de onde tá saindo essa alcinha aqui, ó, dessa correntinha, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha também por trás. E agora, ó, a agulha, ela tá saindo aqui, ó, no meio da minha correntinha. Eu tenho essa alcinha de trás e a alcinha da frente. A agulha, ela tá no meio. Venho aqui, também busco esse fio e jogo ele aqui pra trás. E formo aqui, ó, a minha correntinha.
tá? E nós vamos agora arrematar, né, esse fio, né, aqui, pode usar uma agulha de tapeceiro ou a própria agulha, e vou fazer as outras pétalas para te mostrar depois como é que a gente vai montar essa florzinha. Mas, basicamente, a gente vai prender dessa forma aqui, ó. E aí, já, ó, temos a nossa pétala. Já estou aqui com a agulha de tapeceiro e vou te mostrar o arremate desse fio aqui, né? E depois vai fazer a mesma coisa com esse outro fio do início e com todas as outras pétalas. Então, ó, é simplesmente esconder o fio por baixo de alguns pontos. Então, você vai fazendo aleatoriamente, né? O que você acha que tá mais próximo aqui, o ponto que dá para você introduzir a agulha que vai esconder o fio. Então, ó, já passei aqui por baixo de um pontinho. Vou aqui, ó, para um próximo pontinho. E vou caminhando aqui a agulha por baixo dos pontos, ó. Agora, vou inserir aqui, ó, dentro desses 3 pontinhos aqui. Já posso aqui até tirar essa agulha, né? Vou dividir o meu fio aqui ao meio. Vou dividir meu fio ao meio. Deixa eu só dar uma desenrolada aqui na linha. Isso. E faço aqui dentro, aqui nesse fio, ó, 2 nozinhos, ó. Não aperto muito o primeiro. E venho aqui e dou uma apertadinha maior no segundo. Vou fazer mais um terceiro aqui, tá? Pronto. E é isso, ó. Você pode voltar novamente, eu vou até voltar aqui com a agulha aqui para esconder esse nozinho, né, que a gente fez. O nozinho, ele tá aqui. Eu vou passar aqui por baixo de mais alguns pontinhos, só para esconder esse nozinho. E aqui, ó, tá vendo? Não aparece nada. E agora eu corto aqui o fio. E ficou bem escondidinho. Vou fazer a mesma coisa com esse fio que se inicia e volto aqui com todas as pétalas prontas pra gente poder montar a florzinha. Fiz aqui, ó, 5 pétalas e agora a gente vai montar a florzinha. Então, ó, já tô aqui com minha agulha de tapeceiro, né? Passei o fio. Vou pegar a primeira pétala e vou juntar aqui, ó, qualquer uma das pontinhas, dessa forma aqui. Aí, vou vir aqui, ó, mais ou menos, ó, pegando essa aqui é a correntinha do meio, na segunda correntinha, ó, tenho a primeira e a segunda, de um lado e do outro, ó, e vou inserir a agulha pegando as 2 alcinhas da corrente. E vou passar aqui minha primeira pétala. Venho para a segunda, vou fazer exatamente a mesma coisa. Pegando mais ou menos a altura aqui, ó, depois que eu fecho, da segunda correntinha. Venho para a terceira. Para a quarta pétala. E agora, a última, né? A quinta. Pronto, já tenho todas as pétalas aqui passadas no fio. Vou dar uma economizada aqui na linha, ó, vou voltar aqui. Posso já tirar aqui, né, o fio da agulha. Puxo um pouquinho mais. E vou fazer aqui, ó, um nozinho. Amarrando aqui, ó, todas as pétalas. Aperta aqui bem. Faço aqui um segundo nozinho. E mais um terceiro nozinho. Pronto. E aqui eu dou uma arrumadinha, né? Vou arrumar aqui a nossa florzinha, ó. E ela fica aqui, ó, dessa forma, olha que gracinha, tá?
posso aqui cortar esse fio. E concluímos aqui, ó, mais uma etapa, né? Temos aqui já a nossa florzinha. Fiz uma pétala adicional e vou fazer aqui, ó, uma carreira em pontos baixos aqui na borda, né? Nessa cor lilás, porque eu quero colocar um detalhezinho, né? No chapéu, utilizando apenas uma pétala. Então, ó, venho aqui pegando as duas alcinhas da corrente, já puxo aqui, ó, meu fio lilás e faço aqui um ponto baixo, coloco esse fio aqui na lateral pra gente já ir camuflando o fio, e em cada correntinha dessa, pegando as duas alcinhas, a gente vai fazer aqui em cima um ponto baixo. Fiz aqui a volta completa, já posso cortar esse fio. Tirar completamente a alcinha da agulha, vir nessa correntinha aqui, ó, inserir a agulha por trás, jogar esse fio aqui para trás, voltar aqui, ó, na correntinha de onde está saindo essa alcinha, inserir a agulha também por trás, e a agulha tá saindo aqui, ó, no meio da correntinha, e também puxar esse fio aqui para trás. E agora, é só fazer o arremate aqui do fio, né? Para esconder aqui por trás. E essa pétala vai ter esse detalhezinho aqui, né? Em lilás. Eu vou fazer o ponto rococó para formar o cachinho, né? Um caracol espiral. Então, a gente vai iniciar fazendo correntes. Então, ó, eu aqui vou inserir a agulha aqui, ó, por baixo aqui do fio. Vou fazer aqui, ó, um giro completo. Buscar aqui, ó, o fio e passar por dentro dessa argolinha. E vou fazer aqui 60 correntes. Finalizei aqui as 60 correntes. O ponto rococó, você pode fazer ele em pontos baixos, no meio ponto alto ou no ponto alto. Para esse trabalho aqui, eu vou fazer pontos baixos. Então, aqui, ó, eu já venho com a agulha nessa segunda corrente, né? Contando de trás para frente. Vou fazer aqui 2 pontos baixos. Vou para a próxima correntinha e a partir dela, em cada corrente, pegando essa alcinha de trás, eu faço aqui dentro 3 pontos baixos. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro. Vou para a correntinha seguinte e faço 3 pontos baixos. Vou para a próxima correntinha. Observe que no que você vai fazendo, as correntes elas vão ficando mais apertadinha, mas você não pode pular nenhuma delas, senão você não consegue fazer, né, esse caracol. Então, ó, vou para a próxima aqui e vou fazer 3 pontos baixos. Vou para a seguinte e faço 3 pontos baixos. Então, nós vamos fazer ao longo de toda a corrente 3 pontos baixos em cada correntinha, pegando sempre aqui, né, essa alcinha de cima. Ó, fiz mais alguns pontinhos e olha como é que o caracolzinho, ó, ele já vai se formando aqui, né? Esse espiral, ó. Só você ir girando e ele vai formando. Então, eu vou evoluir aqui até o final da minha corrente e volto aqui para te mostrar. Então, é só ficar atento para não perder nenhuma correntinha, pegar sempre essa alcinha aqui de cima e fazer dentro dela 3 pontos baixos. Vou fazer aqui os últimos pontos baixos. Faço aqui, ó, 3 pontos baixos dentro da alcinha, né, de uma mesma correntinha. E agora, faço aqui meu último
meus últimos pontos baixos dentro da última correntinha, né? Meus 3 últimos pontos baixos. E finalizo aqui o meu rococó. Já posso aqui cortar o fio. Faço agora aqui, ó, mais uma correntinha e puxo. E agora, eu vou aqui, ó, girando, né, esse espiral aqui, pra formar aqui, né, esse caracol e o meu rococó. E vai ficando assim, ó. Mas pode apertar, né, girar mais, pra ficar mais fechadinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, do final pro início, girando aqui, ó, menorzinho, para esse espiral aqui ficar mais fechadinho. É só ir realmente girando, é muito simples, né? Então, eu comecei, né, girando do início pro fim e agora do fim pro início, para fazer um cachinho bem pequenininho mesmo. E tá aqui o meu rococó. Eu vou fazer, né, vários, né, caracóis desse aqui, né, um de cada cor, né, pra dar um colorido aí bem bacana. Fiz aqui vários rococós, né, bem colorido. E também dei uma variada aqui no tamanho. Eu fiz 2 com 50 correntinhas, 2 com 60 correntes e 2 com 65 correntes, justamente aí para dar uma diferenciada no tamanho. Finalizei aqui todas as partes, né? A fita, o babado, o rococó, a florzinha e a pétala. E agora é só montar. Vamos iniciar a montagem, né? Eu vou iniciar pela fita, tá? Então, ó, já pego aqui o meu chapéuzinho, vou vir aqui numa das laterais, vou dar um pinguinho aqui de cola quente. Já vou centralizar aqui, ó, a fitinha, né? Eu quero que você observe que tem um quadradinho aqui no chapéu, né? Então, eu quero que a emenda fique nessa lateral de cá, ó. Então, ó, já coloquei a cola quente aqui, mais ou menos calculei, né, a distância. Então, ó, já vou prender aqui. Vou dar mais um pinguinho aqui nessa lateral. Também aqui na frente. E agora, por fim, aqui, pra gente poder unir, né? E a mesma coisa aqui do outro lado. Então, a fitinha aqui, ó, ela já está presa. Agora, nós vamos prender o rococó. E nós vamos prender no sentido contrário ao da emenda. A emenda tá do lado de cá, nós vamos prender aqui, ó, nessa borda. E eu vou prender pelo fiozinho, tá? Porque a intenção é deixar só o fiozinho aqui em cima e o rococó ficar bem soltinho, né? Então, eu vou prender aqui pelo fiozinho. Então, venho aqui, vou colocar a cola quente aqui, ó, bem na borda, né, do chapéuzinho. E vou prender aqui, ó, o rococó. Vou prender aqui, ó, um por um.
por esse fiozinho aqui, pra ele ficar soltinho, porque depois ainda vem o babado, né? Então, a gente vai deixar sempre preso aqui pelo fio. Prendi todos os rococós aqui. Agora, eu vou dar uma cortadinha aqui, ó, nesse excesso de fio, né? Só pra ficar mais certinho. Cortei aqui a sobra. E agora, nós vamos pra etapa do babado, né? Vou posicionar o babado aqui em cima. Dessa forma aqui. Então, basicamente, é a gente ir agora, ó, colocando a cola quente, né, aqui na borda do chapeuzinho e prendendo. Então, vou vir aqui, ó, com a cola quente em cima aqui dos fiozinhos, né? Que eu já prendi aqui do rococó. Deixa eu posicionar novamente aqui o babado. Pra gente agora ir ajustando aqui, ó. Então, é muito simples, né? Trabalhar aqui com a cola quente facilita bastante. Poderia até estar costurando aqui, né? Porque a palha também é tranquila aqui pra agulha, né? Inserir nessa palha. Mas eu preferi trabalhar com a cola quente porque o arco a gente já vai ter, né? Que utilizar a cola quente, porque aí não tem jeito, né? Tem que prender com a cola quente. Então, eu preferi já usar a cola quente no trabalho todo. Então, basicamente é isso, né? A gente vai prender essa borda aqui, ó. Sempre aqui pegando, né, a lateral aqui do chapeuzinho. Prendi todo o babado, agora eu vou fazer a colagem da pétala. Vou vir aqui, ó, aonde tinha aquela emenda. E vou colar aqui a minha pétala. Prontinho, e fica assim. Agora, nós vamos colar a florzinha, né? Na outra lateral. Então, já vou vir aqui, ó, com a cola quente, né? Nessa lateral aqui. E vou posicionar a florzinha aqui. Para ela ficar bem presinha, eu também vou dar um pinguinho de cola aqui na parte de cima, para virar um pouquinho aqui, né, essas pétalas. E agora, né, nós vamos colar aqui, né, fazer a colagem do arquinho mesmo. O arquinho, a gente não vai centralizar, não, ó. Eu vou prender o meu chapeuzinho um pouquinho assim, ó, pra lateral, tá? Então, ó, já vou colocar a cola quente aqui. E também aqui, ó, na outra lateral. Aí, é bom você utilizar uma cola, uma quantidade de cola suficiente aqui, né? Pra segurar aqui, ó, em toda a superfície. Dá uma seguradinha aqui, né? Até ela secar.
E pronto. Finalizamos aqui, né, o nosso arco junino. Ficou um luxo, né? Lindo. Aí, ó, uma ótima opção, né, para vendas e também para presentear. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, eu peço deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigada!